Se você tem taquicardia, palpitação, sufocamento, dor no peito, uma sensação de medo de que pode morrer ou de que vai morrer, medo de perder o controle, sensação de desmaio, descontrole gastrointestinal, náuseas, diarreia, tontura, sudorese, suar muito, tremores, ou se você se sente ansioso, você sabe que é daquele tipo de pessoa que precisa prestar atenção em tudo, planejar o futuro minimamente, prever todas e quaisquer circunstâncias, imprevistos. Se você sente que é agitado, que faz várias coisas ao mesmo tempo, que percebe as outras pessoas como lerdas, como devagar e sente vontade de acelerá-las e até às vezes precisa se policiar para não fazer isso. Se você sofre de insônia, como a gente falou no vídeo da semana passada, ou de bruxismo, ranger de dentes, morder o maxilar, se você se reconhece em alguma dessas situações que eu acabei de dizer, talvez você possa estar sofrendo de pânico ou de ansiedade. E para entender melhor isso, para saber também como cuidar de você, vem comigo. Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho e este é o canal Conversa Psi. Hoje vamos falar sobre o transtorno do pânico e transtorno de ansiedade generalizada, ou, para facilitar, pânico e ansiedade. E qual que é a diferença entre essas duas categorias, né? Vamos começar pela diferenciação que o DSM e o CID-10 fazem. O que é o DSM? O DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. E o CID-10 é a Classificação Internacional de Doenças. Ambos não concordam plenamente, assim, em todos os pontos. Cada um usa uma classificação um pouquinho diferente, mas de modo geral, transtorno de pânico está separado de transtorno de ansiedade. Então, seguindo aí pelo DSM, a gente tem essas duas categorias, né? Então, o transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade. Como que eles dividem, né? No transtorno de pânico, ele é caracterizado por três situações: ataques de pânico, ansiedade em relação a ter um novo ataque de pânico, e o terceiro, que é situações de evitação para que não aconteça um novo ataque de pânico. Então essas três são os principais sintomas para se definir um transtorno de pânico. E essa ansiedade eles chamam de ansiedade antecipatória, ou seja, uma ansiedade para prever ou para se preparar para que não haja um novo ataque de pânico, né? E ataque de pânico a gente também pode chamar como de crise de ansiedade. Se você ouvir esse nome, crise de ansiedade, é a mesma coisa que um ataque de pânico. E o ataque de pânico, ele se define pela primeira categoria de sintomas que eu falei aqui no começo desse vídeo, né? Então, sudorese, tremores, taquicardia, palpitação. Então, uma sensação corporal aí de que algo não vai bem com o seu corpo. E normalmente essas pessoas, elas não buscam um psicólogo ou um psiquiatra para os seus problemas. Elas buscam um cardiologista. Lembrando que hoje, dia 14, o dia que esse vídeo está indo ao ar, é o dia do cardiologista, então parabéns a todos os cardiologistas. Mas muitas pessoas vão ao cardiologista pensando que ela está tendo um infarto, ou vão a um neurologista pensando que ela está tendo um AVC, ou vão a um médico para tratar de problemas respiratórios, pulmonares, porque ela acha algum problema brônquico. Enfim, essas pessoas, elas não compreendem
que o seu problema ou não entendem que a sua questão é de fundo emocional, né? Ou seja, são questões da sua vida que estão levando ela até aquelas sensações orgânicas, aqueles sintomas. No caso da ansiedade generalizada, o que caracteriza ela é que ela tem uma menor intensidade, ou seja, não tem esse pico de crise de ansiedade, ela é constante, tem uma maior constância no tempo, né? E as pessoas, elas entendem que a sua questão é de ordem emocional, elas entendem que elas são ansiosas, elas percebem que aquilo que está acontecendo com elas tem a ver com a ansiedade delas, né? Então a insônia muitas vezes, o bruxismo, sintomas que podem aparecer em virtude de uma ansiedade prolongada no tempo e de uma intensidade razoável. Tá, mas na ansiedade generalizada você não pode ter uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico? Claro que pode sim. Inclusive isso acontece também. Normalmente até mais fraco quando dá, normalmente nas pessoas que percebem que aquele motivo que está levando ela a ter aquela crise de ansiedade tem a ver com fatores emocionais. A crise de ansiedade ou ataque de pânico costuma durar de 10 a 30 minutos e depois ele passa. Mas são 10 ou 30 minutos em que a pessoa tem uma sensação de perda de controle, uma sensação muitas vezes de que ela vai morrer ou de que ela está enlouquecendo. É uma sensação muito ruim, um desconforto enorme e por isso ganha esse nome de pânico ou de crise de ansiedade. Bom, ok, mas esses dois grupos, né, que são assim divididos na psiquiatria, grupos de sintomas, quando a gente pensa pela psicanálise, há um fio que conecta essas duas coisas. E esse fio é a ansiedade. E se a gente está falando de ansiedade, é razoável que a gente recorra ao Freud, né? Então, no seu texto Inibição, Sintoma e Angústia, o Freud vai caracterizar a ansiedade como um sintoma que ela funciona como um sinal, né? Um sinal do quê? Um sinal de que um perigo está iminente, de que algo pode acontecer de muito perigoso. Então a ansiedade ela teria essa característica de preparação para algo muito ruim que pode acontecer. E o que o Freud vai dizer é que esse perigo pode ser real, ou seja, por uma análise de contexto, uma situação real que você pode sim estar em perigo naquele exato momento, ou uma situação que remete na memória a um perigo que foi anterior, né? Que está no passado. Então, por exemplo, pode ter sido algo que aconteceu há muito tempo, um evento traumático, do qual a pessoa não conseguiu lidar com aquele momento, era inesperado para ela, então ela não tinha recursos para lidar com aquilo. E essa marca, ela repete, ela volta em outros momentos, e quando ela aparece, quando algo no momento presente possibilita entender que aquilo pode se repetir, há aí uma crise de ansiedade, há aí um ataque de pânico, por exemplo. Mas aí você vai me perguntar, como que surgiu o primeiro ataque de pânico? É uma pergunta que pode acontecer. Vamos imaginar que a pessoa está numa situação em que ela sofre um trauma psíquico. O trauma, o que caracteriza um trauma, é justamente essa dimensão da ordem do inesperado, né? Então a pessoa não espera algo e algo acontece e é muito intenso e desestrutura psiquicamente a pessoa, né? Por exemplo, ela perde o emprego e ela não esperava perder o emprego, ela não imaginava que isso pudesse acontecer. Uma pessoa querida vem a óbito, ela não esperava. Ela pode até num primeiro momento entrar em choque, né? Ou seja, ela só fica paralisada, ela tem uma sensação de desrealização, ou seja, de não entender o que está acontecendo, de
viver ou proceder como se nada tivesse acontecido, né? E uma crise de ansiedade ou um transtorno de pânico se instalar posteriormente, ou mesmo uma ansiedade generalizada, né? Nessa situação que seria mais de a pessoa tentar dar conta de tudo e de todas as coisas e estar sempre ansiosa a partir desse momento. Uma segunda forma, né, de pensar esse primeiro ataque de pânico além dessa situação traumática que eu disse, seria numa situação mesmo muito tensa e muito difícil de lidar e que a pessoa não elaborou posteriormente. Então, houve algo que durou durante um tempo na vida dela, pode ser questões familiares, na adolescência, no trabalho, na adolescência na escola, ou no trabalho, ou enfim, em relacionamentos. Aquela dimensão não foi suficientemente elaborado na família e aquilo vai se repetindo e a pessoa leva aquela forma de viver, né, para outras relações e para vida, né? Ela vive de uma forma ansiosa com todas as relações por uma má elaboração nesse momento. E na ansiedade generalizada, você tem que em alguns momentos pode ter picos ou situações na vida em que faz com que a pessoa que ela fique mais ansiosa, que ela fique mais tensa. Isso pode causar picos de ansiedade e desencadear uma crise de ansiedade. No momento em que ela tem essa crise, ela fica com medo. Normalmente as pessoas têm medo de ter novas crises, porque são crises que ela percebe que ela não tem o controle do próprio corpo, em que elas ficam paralisadas ou elas perdem o controle do esfíncter, elas têm diarreia, elas perdem o controle do sistema gástrico, elas acham que elas vão morrer, elas não conseguem respirar, né? Então é uma situação que dá muito medo de que aconteça novamente. Bom, então acho que conseguimos caracterizar aí os dois campos da ansiedade e do transtorno de pânico. Falando um pouquinho mais da ansiedade, ela se caracteriza também por uma necessidade de estar sempre alerta, de sempre prever o que vai acontecer, de sempre estar preparado para o pior, né? Então, por exemplo, eu tinha um paciente que dizia que ele sentia que tinha que estar sempre pronto para levar porrada. Era essa a forma que ele conseguia elaborar aí do sentimento que ele tinha. Uma outra paciente dizia que ela tinha que estar sempre pronta para estourar, quando fosse estourar uma bomba, né? Porque ela tinha uma sensação de que sempre vinham bombas para ela desarmar ou para ela, sei lá, dar um jeito que ia estourar. E a responsabilidade ela sentia que sempre era dela. Um outro paciente estava chegando na sua casa de carro, também estava num momento de muita ansiedade, e na casa dele ele teria que virar a esquina e 2 ou 3 casas eram já a entrada pro portão da casa dele. E aí ele percebeu que ele estava ali perto da esquina. Na hora que ele virou a esquina, ele parou o carro, desligou e desceu. Só que ele não tinha chegado na casa dele, ele tinha virado a esquina. Então ele antecipou essa chegada, né? Então nessa ânsia de fazer as coisas e de já chegar aonde se gostaria de ter chegado, né? Por exemplo, no caso de adolescentes ou de crianças, se fala muito do TDAH. E o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele se assemelha muito, se a gente for pensar por essa ótica, a uma ansiedade generalizada. Quando a gente olha de perto para essas crianças, são crianças que estão com um nível de ansiedade muito alto. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a trazer essa dimensão da ansiedade como um sintoma, né, como um sinal, e que a gente possa entender que ninguém é ansioso, né, que não nasceu com a pessoa, não é genético, não é do signo X ou do signo Y, porque a constelação não tem a ver exatamente com isso, né, mas tem a ver com o que aconteceu na vida daquela pessoa e como ela pôde elaborar aquelas questões próprias do viver, muitas vezes, mas que em muitos momentos podiam ser muito difíceis
e que exigiam um estado de alerta constante, né? E que essas pessoas ainda hoje podem estar vivendo num estado de alerta constante. E se isso está acontecendo é porque essas questões ainda não foram suficientemente elaboradas. E nesse caso, o mais indicado é a procura da ajuda psicológica, para uma psicoterapia. Muitas pessoas procuram medicar-se para não ter mais crises de pânico, para não serem ansiosas, para dormirem bem, mas isso não resolve o problema. É como a gente tratar uma infecção bacteriana só com remédios para abaixar a febre. Então, você abaixando a febre, você não está resolvendo o problema, que é a infecção bacteriana. Nesse caso também, tomar ansiolíticos não vai resolver o problema, não vai fazer com que sua vida se torne menos ansiógena para você, que se torne mais tranquila. A única forma da sua vida poder ser mais gostosa de ser vivida é por meio de um processo psicoterápico. Lembrando também que a vida de hoje, ela favorece muito que a gente seja ansioso, né? A gente tem que estar sempre online e sempre temos muitas demandas, como se a gente tivesse que estar sempre pronto a dar respostas rápidas e precisas. Isso faz com que a gente tenha uma inclinação natural a sempre estar prevendo e sempre estar preparado e ter a certeza de que se está preparado. Contudo, temos que elaborar formas de lidar com essas questões da contemporaneidade de uma forma saudável. E também é papel da psicoterapia ajudar a pensar estratégias de como agir nesse tipo de situação. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você se conhecer um pouco melhor. E se você gostou, deixa aqui o seu curtir, porque isso ajuda bastante o canal. Compartilha com seus amigos que podem se beneficiar desse vídeo. E se inscreve no canal para receber mais informações, para que você possa se conhecer melhor e cuidar melhor de você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.